você quiser ficar pessimista com o mercado americano, Se você quiser ficar pessimista com o mercado americano, certamente não faltam motivos neste momento. A valuation das empresas está extremamente alta, se aproximando dos níveis da bolha.com. A inflação, que foi responsável pelas grandes quedas de 3 anos atrás, ameaça voltar ainda mais forte. E claro, o presidente Trump, auto-intitulado Homem das Tarifas, que declarou em campanha sua intenção de substituir o imposto de renda por tarifas externas, parece realmente decidido em iniciar uma guerra tarifária e, se isso acontecer, o mercado estará fudido. Porém, por trás dessa fumaça da guerra tarifária, existem também dados muito sólidos indicando que essas quedas podem muito bem ser passageiras e o momento atual uma bela oportunidade de compra. Então, neste vídeo, nós vamos olhar para ambos os lados, explicar exatamente o que está acontecendo e separar aquilo que realmente pode se tornar um problema daquilo que é só fumaça. Pessoal, só antes de nós começarmos, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado aos comentários do último vídeo. Em 5 anos de YouTube, eu nunca tinha recebido tantos comentários positivos e carinhosos como eu recebi e, diante disso, me sinto obrigado a retribuir este carinho com mais conteúdos gratuitos também. Eu sei que nós temos cursos, carteiras e atenção para os nossos membros nunca faltou. Inclusive, aproveito para agradecer os novos entrantes, porque eu também não esperava uma adesão tão grande assim logo no primeiro vídeo. Mas a parte gratuita ela também precisa ser priorizada, então vamos fazer isso agora. Vamos começar, pessoal, com uma rápida recapitulação dos eventos. Já encheu o bolso no primeiro vídeo, cara, diga aí. Porque isso é muito importante. 2022 foi o ano da recessão que não aconteceu. Nós tivemos uma queda brutal de quase 30% no mercado, sendo que qualquer queda acima de 20 já é considerado um movimento de recessão, mas ao invés de iniciar a tal recessão, o mercado subiu impressionantes 75%, atingindo a máxima histórica meros 30 dias atrás. Esse tipo de movimento se chama flash crash e é um acontecimento extremamente raro no mercado financeiro que nós presenciamos apenas 3 vezes, uma em 62, outra em 87 e por fim em 2022. Após 2022, iniciaram-se os anos do excepcionalismo americano. 2023 e 2024 foram anos em que o mercado ficou abismado com o dinamismo da economia americana e sua habilidade em driblar a recessão e marcar mais um gol. Diversos analistas, até meros 30 dias atrás, ainda escreviam sobre o excepcionalismo americano e sobre como a economia está engatada neste momento para forte crescimento nos próximos anos. Nós até tivemos esta bela capa da The Economist que está aparecendo aí na tela e eu não sei você, mas esta capa me arrepia só de olhar. Porque ela me lembra destas 2 outras capas aqui que a The Economist fez sobre o Brasil da última vez em que o mundo acreditou nos nossos voos de galinha. Aliás, que as revistas em geral são ótimas em fazer capas assim, retratando uma realidade pouco antes dela desabar. Nós temos até um termo para isso no mercado, se chama The Cover Curse, ou a maldição de sair na capa. Então, será que o excepcionalismo americano terá este mesmo fim? Bom, provavelmente, mas talvez não ainda. O problema de analisar a economia, pessoal, é que nós precisamos olhar para os dados sobre vários ângulos diferentes. Por exemplo, muitas pessoas apontam para gráficos como esse, dizendo que o mercado americano está absurdamente caro. Aqui nós estamos olhando o valor das empresas de tecnologia e sim, está valendo mais do que na bolha.com, mas também neste gráfico nós temos esta curva em vermelho aí que representa os lucros. E olhando mais de perto, nós percebemos que a bolha.com, na época dela, havia um gap entre o preço e o lucro das empresas, coisa que não está acontecendo agora. O gap atual é muito pequeno. Aliás, se nós formos dividir o valor pelo lucro das empresas, nós veremos um gráfico muito diferente que nos mostra hoje em uma posição completamente distinta daquela da bolha. E esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui. Apesar da grande valorização da Bolsa Americana, os preços continuam fazendo sentido porque a lucratividade cresceu ainda mais. Aliás, que nós acabamos de passar pela temporada de divulgação dos últimos resultados das empresas, então vamos ver o que elas nos mostram também. Aqui nós temos a receita por setor, eu sei que está um tanto pequeno aí para ver, mas dá para notar
que todas as linhas estão subindo, certo? Nós temos aí 11 setores diferentes na economia e 10 desses 11 reportaram crescimento nas suas receitas. Alguns setores, inclusive, reportaram uma evolução extraordinária, como por exemplo, Cara, pode falar o que quiser, mas ele fala muito essa questão, cara, tu é doido, pô. É muito bom, velho, muito bom. Ele já trouxe um monte de coisa aqui, um monte de informação interessantíssima, cara. Cara, que eu não consigo ver nos vídeos do 420, por exemplo, mano. Ele fala muito sobre a questão macro, tá ligado? E sobre a economia de fato. Ele tá falando aí sobre o SP500 e mostrando os lucros que as empresas tiveram na Q4 2024, sabe? Então tem que prestar atenção e entender, pô, isso aqui é importantíssimo e tem coisa que ele traz como conteúdo que outras pessoas não traz, cara. Isso é o diferencial, cara. Que bom que ele voltou o a fazer setor vídeo. financeiro, que viu sua receita crescer em 35%. Inclusive, lá no nosso grupo privado, alguns membros perguntaram neste fim de semana por que a carteira de 2025 está com mais empresas do setor financeiro e é justamente por isso. Nossa carteira ela se baseia unicamente em dados concretos de desempenho das empresas, sem se deixar levar por narrativas. E nós vencemos a Bolsa Americana tanto em 2023 como 2024 também. E fizemos o mesmo aqui no Brasil, onde nossa carteira também superou o Ibovespa. Se você também quiser participar, aproveite nossa assinatura vitalícia que está disponível somente até esta sexta-feira. Além das carteiras, você receberá também acesso ao nosso curso completo de investimentos, abordando todos esses assuntos e ainda fará parte do nosso grupo privado, onde eu mesmo estarei à sua disposição para tirar qualquer dúvida sempre que você precisar. E voltando ao nosso tema, os números das empresas foram muito bons e os analistas seguem esperando crescimento para os próximos anos, como dá para ver aí na tela pela projeção deles para as 500 maiores da bolsa. Agora, obviamente isso por si só não significa que a economia não possa também azedar. Nós ainda temos que falar sobre o grande elefante na sala, que é a guerra tarifária do Trump, e nós vamos falar sobre isso agora. Eu só quis dar todo esse panorama porque faz tempo que eu não solto vídeos aqui e a principal ideia que eu quero garantir que fique registrada na mente de todos nós é que se não fossem essas tarifas do Trump, ninguém estaria pessimista com o mercado neste momento, porque os números, eles são sim excepcionais. Existe um motivo para a narrativa do excepcionalismo americano ter surgido. Afinal, que outro adjetivo nós poderíamos usar para descrever empresas que, apesar de já serem as maiores e mais ricas do mundo, ainda assim continuam crescendo fortemente? Que adjetivo a gente usa para falar de uma economia que tem o Fed apoiando ela, o Banco Central mais forte do mundo, disposto a usar o dólar com todo o seu poder para salvar seu mercado interno? Algumas pessoas estão preocupadas com números ruins do varejo em janeiro, mas não vamos esquecer que este foi o inverno mais frio deles desde 2011 e isso impacta o consumo também. Muitos esperam que os números de março já venham bem diferentes, como já vieram os números da semana passada, onde os dados mais recentes da inflação mostram que ela ainda está sob controle. A única coisa que realmente pode acabar com esse excepcionalismo é, ironicamente, o Trump. E eu digo que é irônico porque ele sempre defendeu a liberdade, mas está dizendo o seguinte sobre tarifas. Vou ler algumas frases recentes do Trump aqui. No dia 20 de janeiro, ele disse: "Eu sempre falo que a tarifa é a palavra mais linda de todo o dicionário. Em primeiro lugar está Deus, religião e amor, essas são as três primeiras, e logo em seguida vem as tarifas." Ele se auto-intitulou também Cosplay de Haddad? Homem das Tarifas. E em 7 de março, o seu secretário comercial, o senhor Howard Lutnick, disse, abre aspas, "Nós vamos fazer com que as tarifas externas substituam os impostos internos." Fecha aspas. Querendo dizer que ninguém nos Estados Unidos pagaria mais imposto, porque agora os demais países do mundo é que iriam pagar os impostos deles. Eis que depois disso, a Yarden Research fez algumas simulações para descobrir quanto as taxas externas precisariam subir para cobrir todos os 5 trilhões de dólares que são arrecadados como imposto nos Estados Unidos. Segundo eles, o país precisaria impor o imposto de 100% sobre todo e qualquer produto importado, o que obviamente é impossível.
Isso sem falar que tarifas nada mais são do que impostos, só que com um outro nome. No frigir dos ovos, quem paga a conta é sempre o consumidor. Então a ideia de obrigar o mundo a pagar as suas contas não seria possível mesmo se fosse praticável. Então, pessoal, diante disso, nós temos basicamente duas opções. A primeira é assumir. Mano, você ainda não entendeu a diferença do Trump. Caralho, mano, olha que loucura. O cara comparou o Trump e o que ele tá lutando com o Haddad. O Haddad está aumentando a taxa dentro do país. O Trump está querendo aumentar a taxação com as importações fora do país. Ele veio com o discurso de dizer assim, por isso que ele está criando essa guerra. Porque ele está dizendo o seguinte, que as pessoas importam dos Estados Unidos, tá? E cobram taxas absurdas. Só que os Estados Unidos não cobram a taxa dos países. E aí o que é que ele está querendo fazer? Peraí, eu vou taxar vocês, países. Por quê? Se ele faz isso, o que é que acontece? Por exemplo, a venda de carro. Os caras compram barato nos Estados Unidos, bota 100% de taxação para vender na Europa. E ganhando em cima dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos pegam e falam, mano, peraí, eu vou taxar você. Duas, uma, ou você vai baixar o preço da sua taxação, ou vocês não vão vender carro. Porque eu tenho um produto e vocês estão comprando barato de mim para vender mais caro para o teu país. Essa é a diferença, por isso que está tendo esse conflito. Lógico que o que ele falou é verdade. Independente do que aconteça, o usuário final é o que vai sofrer. Então, se ele cobrar uma taxa elevada para compra de carro, por exemplo, da Europa para os Estados Unidos, duas uma, vai fazer com que a Europa não compre mais carro. Só que fudeu, e aí? Né? Ele está querendo taxar os países que taxam em cima dos Estados Unidos. Sacou? Só que tem um problema quando isso acontece. Se os países não compram, vai desacelerar a economia. E esse é o medo que as pessoas estão tendo sobre a atitude do Trump. Entendeu? Você tem que entender, pô. Você está comparando uma taxação do Haddad, que é em cima do café, no usuário final, tá ligado? Sendo que o Brasil ele é muito burro, ele cria alguns produtos aqui, entrega para fora e compra refinado, mais caro, entendeu? E aí ele prefere, de vez de proteger o seu país, ele prefere taxar o próprio país. Os Estados Unidos quer fazer o inverso, ele quer lucrar mais porque ele entrega para fora e está querendo diminuir os impostos dos americanos. Só que eu entendo que é uma faca de dois gumes. Só que tem esse xadrez 9D que o Trump está criando com o mundo e essa relação, que ao meu ver é simples. Ele quer ganhar no grito, tá ligado? Porque ele já fez isso outras vezes e conseguiu. E ele agora está fazendo de novo e está conseguindo. Se ele colocou aqui como meta de 100% para de fato não precisar pagar taxa nos Estados Unidos. Não é isso. Mas se ele diminui 20%, já é lucro para ele. Ele não quer criar uma guerra comercial, principalmente num país onde está muito complexo. Talvez ele já saiba que os Estados Unidos vai baixar a taxa de juros e ele tem que pressionar o Fed a fazer isso. Ou seja, se ele cria essa guerra, desacelerando, pode vir uma recessão, a inflação começa a cair e ele vai pressionar o Fed a diminuir a taxa de juros. Entende? Essa é a ideia. Eu não tô falando, eu tô falando que eu tô defendendo o Trump, pô. Eu tô falando que pode ser essa possibilidade, que ele tá tentando gritar para ganhar as coisas no grito. E tem muitos países que estão cedendo a ele. Esse é o ponto. E se ele ganhar no grito, ele vai continuar. Porque foi assim que ele fez e é assim que ele vai fazer de novo. Entendeu? E agora ele vai vir mais agressivo ainda. Por quê? Porque ele tomou na jabiroba antes e agora ele vem com sangue nos olhos para poder, de fato, conseguir o que ele quer, que é colocar os Estados Unidos como uma potência mundial, tá? Não tem nada a ver uma comparação com o Haddad, que quer taxar o brasileiro e fuder com o país, e tentando buscar liquidez a todo custo e toda forma, e o Trump que está querendo taxar os outros países para poder diminuir essa taxação em cima dos produtos dos Estados Unidos. Assumir que o Trump está... O Trump está jogando truco. Geralmente os países recuam e fazem acordo. Exatamente, ele vai fazer esse acordo. Só que ele está indo um pouco agressivo, né? Para gerar o medo e tudo mais.
né? Mostrar quem manda, é isso aí. delirante, e se esse for o caso, nós estamos todos fodidos mesmo. Ou então, Olha aí, ó. aceite esse caminho nada importado, o que obviamente é impossível. Isso sem falar que tarifas nada mais são do que impostos, só que com um outro nome. No frigir dos ovos, quem paga a conta é sempre o Salame, acabei de assistir o Misael, mano. consumidor. Então a ideia de obrigar o mundo a pagar as suas contas não seria possível mesmo se fosse praticável. Então, pessoal, diante disso, nós temos basicamente duas opções. A primeira é assumir que o Trump está delirante, e se esse for o caso, nós estamos todos fodidos mesmo. Ou então, a segunda opção é ver isso como um blefe para ter maior poder de barganha nas negociações. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele veio aqui e deu as duas possibilidades. A primeira, que o Trump tá maluco. Você acredita naquilo. Você acha que o Trump quer fuder com o país e ele, sabe? Sabe? E a segunda agora é a que eu acredito. É essa aqui, ó. Ele fala duas opções. For o caso, nós estamos todos fodidos mesmo. Ou então, a segunda opção é ver isso como um blefe para ter maior poder de barganha nas negociações. No começo, quando ele começou a soltar essas pérolas, todo mundo achava que era realmente apenas um blefe, mas agora o mercado parece estar acreditando que é para valer, mas será que é mesmo? O melhor blefe é justamente aquele que ninguém acha que é blefe. E não vamos esquecer que quando o Trump assumiu a cadeira da primeira vez, em 2017, ele usou justamente esta mesma estratégia. Aqui na tela nós temos inclusive uma Olha sobreposição aí, da ó. bolsa hoje, que Tá está vendo? representada em vermelho, sobre a bolsa no período entre março e novembro de 2019, quando ele usou essa estratégia pela primeira vez. Naquela época, ele chegou a impor, por exemplo, 25% de tarifa sobre o México, mas depois voltou atrás. E o interessante é que o mercado lá fez um movimento parecido com o atual. Então, será que o Trump está delirante ou será que ele está simplesmente forçando Repetindo. mais a mão porque ele já usou este blefe antes? Sim. Nós não temos como saber por enquanto, mas eu posso dizer o seguinte. Atualmente, os republicanos, que é o partido do Trump, eles têm a maioria em ambas as casas do Congresso, e isso dá a ele um tremendo poder e a chance de fazer um excelente mandato. Ter a maioria significa conseguir aprovar as medidas que o partido acredita serem importantes para o país, então é algo que nenhum presidente deseja perder. Só que esta maioria pode sim ser perdida, porque em 2026 nós teremos as eleições midterm por lá. E se o Trump continuar levando as coisas dessa maneira, ele vai certamente perder esta maioria. Então muitos argumentam que mesmo se o presidente estiver delirante, em algum momento ele voltará a si para não perder seu apoio político, porque uma guerra tarifária seria algo para lá de desastroso. Se nós formos lembrar, 2 anos atrás eu mostrei muito este gráfico que está aparecendo na tela, indicando a possibilidade de uma segunda onda inflacionária igual aconteceu em 85. Quando todo mundo achava que a inflação havia acabado, eis que ela ressurgiu ainda mais forte, forçando o Fed a aumentar os juros ainda mais e com isso derrubar os mercados. Naquela época, nós estávamos ainda saindo da primeira onda e eis que hoje nós estamos aqui. Se o presidente Trump não ceder, as tarifas podem muito bem iniciar um novo processo inflacionário. Se isso acontecer, o Fed ficará de mãos atadas e talvez tenha até que subir ainda mais os juros. Eu, pessoalmente, não acredito neste como cenário principal. Também, Ele é cara. possível, sem dúvida nenhuma que Sim, é, eu tô porém igual a minha ele. avaliação subjetiva é que há uma chance de 35% disso acontecer. E pelo menos por enquanto, eu vejo o excepcionalismo americano como um cenário mais provável para este ano. Existem também diversos indicadores técnicos que estão apontando que agora é um momento de compra. Um dos meus favoritos é o preço da proteção. Quando o mercado fica nervoso, certo? Os grandes fundos de investimento compram opções de venda para travar o preço mínimo caso o mercado caia de forma vertiginosa. Esse movimento se chama comprar proteção e nada mais é do que comprar uma put para quem entende aí de opções. Quando o preço da put cria esses spikes para cima que estão demarcados em Ramon, aí tu manda uma frase assim: Trump vai tomar o dele, a China vai estar aí só esperando. Tu tá torcendo pra queda do mercado já faz 2 anos. É natural esse tipo de fala. Você tá apostando na queda faz anos.
Não vai mudar. Duas, uma. Ou você está fora do mercado e está esperando essa queda, né? Então, assim, já está enviesado. Eu nunca vi você estando bullish nessa live. Se eu puxar todos os teus comentários, a maioria é sempre negativo quando a gente fala sobre macro. Então, não tem muito o que esperar, não, né? Uma hora você acerta. Amarelo, normalmente isso coincide com belos momentos de compra do mercado. Temos também os indicadores de sentimento, que agora estão indicando medo extremo, que é uma leitura também associada a bons momentos de compra. E além disso, nós temos a sazonalidade a nosso favor. Então, somando tudo, nós temos uma economia excelente, com baixo desemprego e que, pelo menos até agora, está mantendo a inflação baixa. Temos Sim. empresas incríveis lá que estão crescendo e temos um momento favorável, segundo os indicadores técnicos que nós acabamos de analisar. Nós só precisamos que o Trump ceda para que a festa possa continuar. E considerando que o que está em jogo é a sua maioria no Congresso, eu não consigo atribuir ao cenário pessimista uma chance maior que 35%. O cenário mais provável ainda me parece ser o otimista. Pessoal, muito obrigado por assistir, eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês aí a entender o que está acontecendo no mundo. Se você quiser, veja o link na descrição para ingressar no nosso grupo de investimento e que a visão de longo prazo esteja sempre com você. Cara, muito bom, velho. Lombra já cripto, cara. Cripto, cara. É lombra,